Amém. Obrigado, querida. Glória a Deus. É um dia onde nós comemoramos e devemos de verdade comemorarmos o Dia das Mães. Porque, primeiramente, se não fossem elas, não existiria a humanidade, né? Mas há algo muito especial e muito nobre que nós podemos aprender e aprendemos com as mães. A palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, no final, ela fala que Deus, João escrevendo aquela carta, ele conclui dizendo que Deus é amor. Então, quando eu e você nos deparamos com o amor de Deus, quando eu e você nos deparamos com o amor que é estabelecido pelo Senhor, nós podemos amá-lo de volta, porque Ele é o próprio amor. Só que qual é a forma que eu e você aprendemos a respeito do amor do próprio Deus? Por várias formas. E uma das formas que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é a respeito do amor de mãe. Porque o amor de mãe nos ensina muito a respeito do amor de Deus para conosco. Sabia disso? Tem um texto que eu quero compartilhar contigo nessa noite, que está lá em 1 Reis, lá no capítulo 3, onde conta a história para nós de um momento quando Salomão tem que tomar uma decisão, ali já colocado como rei, sucessor de seu pai, Davi, e ali ele é desafiado por uma situação que ocorre na frente dele. A palavra ensina para nós que duas mulheres da vida, chegam perante o rei Salomão com um bebê recém-nascido. E uma dizendo, olha, nós moramos juntas e nós duas tivemos um bebê, cada uma de nós. Só que logo na primeira noite, lá por volta de meia-noite, no meio da noite, no começo ali do momento onde nós dormimos, o filho desta daí morreu. E uma dessas mulheres aponta para outra e diz, o filho dessa daí morreu. E ela trocou a criança dela com a minha. E quando eu acordei, eu me deparei com o meu filho morto. E aí, quando eu olhei com mais precisão, eu vi que não era o meu filho. E aí a mulher, logo em seguida, interrompe o discurso daquela mulher perante o rei e diz, não, esse que está vivo é o meu filho, o que morreu é o teu. Aí a outra diz, não, o que morreu é o teu, é o meu. E naquele momento Salomão para no meio, aquela discussão, daquelas duas mães. E ele, de forma ousada e sábia, porque naquele momento é o momento onde a sabedoria que Deus acabara de ter dado a ele é colocada à prova, e por causa daquilo ele se torna então famoso e conhecido no meio do povo. E ele diz assim, vamos resolver isso aqui agora. Me tragam uma espada e nós vamos cortar essa criança no meio. E aí nós daremos metade dessa criança para uma mãe e metade dessa criança para outra mãe. Coisa genial, né, gente? Só que aí naquele momento, então, e é justamente esses dois versículos que eu quero ler contigo. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Se você encontrou, vá se pondo de pé, vamos ler juntos. Está escrito assim, então, a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos ficar à presença de Deus nessa noite. Papai amado, nós
bendizemos o teu nome. Nessa noite declaramos as tuas maravilhas e, Senhor, agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, porque é a tua presença que faz a diferença em nós, é a tua presença que nos transforma, é a tua presença que nos molda, nos restaura e nos faz mais parecidos contigo a cada dia. Espírito Santo de Deus, venha falar ao nosso coração. Venha nos ensinar a respeito do teu amor. Venha nos ensinar a respeito do Senhor, para que saiamos daqui nessa noite mais conhecedores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, amados. Então, nesse momento da história, uma das mães, cujo filho era o vivo, aqui já está sendo narrado para nós, de antemão, que essa mulher, a qual vai falar, é de fato a mãe da criança viva. E o texto diz, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Repete comigo, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E aí então ela disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Amados, conhecer o amor é conhecer a Deus. Quando alguém nos ama, Deus é revelado através desse amor. Quando alguém declara, expressa o seu amor por nós, nós aprendemos da essência daquilo que Deus é. E essa história, ela traz para nós aqui algumas características a respeito do amor. E, entre aspas aqui, do amor materno. O texto revela para nós, essa história nos mostra, que o amor materno, ele tem superpoderes. Sabe quando uma mãe encontra o seu filho em apuros, e naquele momento, então, ela tira a força que não sabe de onde, para resgatar o seu filho do perigo, para resgatar o seu filho do momento de sufoco. Eu nunca vou me esquecer do momento quando o Bento, nosso filho, há pouco tempo atrás, broncoaspirou. Nós colocamos ele para dormir, eu contei uma vez essa história para vocês, colocamos ele para dormir numa cama, onde ele conseguiu puxar o edredom que estava preso por trás, e ele conseguiu colocar no seu rosto e se asfixiar. E quando eu entrei no quarto, e eu entrei no quarto para dormir, eu não sabia o que estava acontecendo, eu entrei no quarto e eu me deparei com aquela cena daquele edredom com o rosto coberto. Quando eu puxei o rosto coberto, ele já não estava mais respondendo, ele já estava roxo, ele já estava com os olhos perdidos, ele estava fazendo um barulho esquisito, e ele estava naquela situação, e naquele momento, a única coisa que eu pude fazer foi pegar ele no meu colo e gritar, socorro, gente, me ajuda. E eu estava numa cidade de 7.000 habitantes, era quase uma tribo indígena. E aí, naquele lugar, nós corremos, eu não sabia o que fazer, eu coloquei na mesa o Bento, e aí, naquele momento, já a Ju passou na minha frente, parece que ela tirou a roupa, assim, estava escrito com aquele S grande de supermãe, pegou ele no colo, entrou no carro, fomos em direção ao hospital, ela já entrou rasgando no hospital, querendo falar com o médico, e eu fiquei naquele estado meio que de choque, meio que correndo atrás dela, meio que chorando junto, aquela situação toda, não sabia se eu orava, se eu chorava, e naquele momento, tudo foi acontecendo, e graças a Deus nós sabemos no final da história que deu tudo certo, ele está bem, mas naquele momento eu pude ver uma Juliana, uma mãe que eu não conhecia antes. Num momento de caos, num momento de apuros. Porque o amor de mãe tem essa capacidade. E eu não estou querendo aqui anular os pais, é claro que há muitos pais incríveis, super pais aqui, e eu me considero um deles, mas há algo especial nessa coisa de amor de mãe, amados.
Há algo especial nessa coisa que aquela que nutre, aquela que amamenta, aquela que dá da sua parte para o seu filho. Ela então naquele momento, o texto diz que o amor materno se aguçou por seu filho. E naquele momento em que ela viu a situação, em que ela sabia que o seu filho estava correndo risco de vida, porque não era uma pessoa que estava falando qualquer coisa, mas era o próprio rei dando um decreto. Era o próprio rei dando uma ordem. E quando ela descobriu que o seu filho seria de fato cortado no meio, eu fico imaginando, amados, aqueles milésimos de segundos, onde o rei fala aquilo, o susto da reação de ouvir uma palavra dessa, um soldado se aproximando com uma espada, e aí o texto diz, ah, meu Senhor, ela já começa gritando, num momento de expressão de amor. Ah, meu Senhor, dá-lhe o menino vivo. Meu rei, eu abro mão de ficar com essa criança. Eu abro mão, porque eu não quero que nada de ruim aconteça com essa criança. Então, se ele tiver que morar com uma estranha, se ele tiver que morar com uma pessoa que é minha inimiga, se ele tiver que morar com uma pessoa que se rebelou contra mim, no momento de mais fragilidade, tudo bem. Porque o amor de mãe é o amor que dá e se anula. É um amor que não é egoísta. Imagine só a capacidade de uma mãe viver sem o seu filho, sabendo que por essa decisão ele permaneceria vivo. É um amor que perde para o outro ganhar. E aí ela diz, dá um menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia, claro, não era a mãe, dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Porque ela estava amargurada. E o coração amargurado, então, ele se expressa querendo não só querendo viver aquele mal sozinho no egoísmo, mas querendo com que os outros também vivam o mesmo mal. Só que o rei sabiamente respondeu, dá à primeira o menino vivo. Não mateis, porque esta é a sua mãe. O amor de mãe nos ensina esse amor que dá, que é uma das faces do amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco é um amor que dá. É um amor que ele não é egoísta, e não é só egoísta, mas se for necessário se anular, ele se anula para que nós possamos receber a melhor parte. Não foi isso que Deus fez quando ele também deu o seu filho por nós? Nós precisamos do amor de mãe para conhecermos melhor o amor de Deus. Nós precisamos conhecer este amor. E é por isso que o Senhor, de forma graciosa, coloca essas mulheres incríveis no meio de nós, que têm a capacidade de se darem para um ser que daqui a pouco cria asas e avoa, não é? É incrível, amados. Em momentos de necessidade, eu me lembro, momentos de escassez, momentos de pobreza, quando eu era ainda pré-adolescente, eu assisti muitos sacrifícios porque eu fui filho de mãe divorciada. Nós encontramos muitas super mães por aí. Mães que os maridos deixaram, abandonaram, largaram. E são mães que saem como leoas mesmo, desbravando.
sem medo, porque sabem se doar por alguém. E nós então precisamos aprender mais disso. Homens, filhos, maridos, solteiras. Precisamos aprender, precisamos compreender, precisamos olhar com um olhar de aprendizado para estas mães incríveis que estão no nosso meio. Porque quando nós compreendemos isso, nós conhecemos mais e mais a respeito de Deus. E é por isso que hoje é um dia especial. É por isso que hoje é um dia que precisa ser comemorado. Eu quero ler uma outra passagem contigo, lá no livro de Isaías, capítulo 49. Vamos abrir juntos, no versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Esse texto revela para nós algo muito poderoso a respeito do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nesse momento, o profeta Isaías está lançando uma profecia para Israel. E veja a comparação que Deus usa através do seu profeta para falar do seu cuidado para com o seu povo. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aqui, o Senhor escolhe um tipo de amor humano para comparar com aquilo que ele estava querendo explicar, daquilo que é celestial para o seu povo. Nesse momento, o Senhor escolhe um tipo de amor, um tipo de cuidado, um tipo de atenção, que era, provavelmente, e é, a atenção mais genuína e mais preciosa que nós, como seres humanos, podemos aprender e desfrutar e vislumbrar a respeito do cuidado da parte de nós, uns para com os outros. E ele poderia aqui ter falado a respeito de várias coisas. Ele poderia ter usado o exemplo de um pai que cuida de um filho. Ele poderia ter usado um exemplo a respeito de um sacerdote que cuida das suas ovelhas. Ele poderia ter usado exemplos aqui, inúmeros, mas ele faz questão de usar o exemplo da mãe que amamenta o seu filho. E ele diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Como que uma mulher que está ali se entregando, é porque o amor que nós aprendemos com este amor de mãe, é um amor que não se esquece. É um amor que não abandona, que não deixa de lado, é um amor que supre as necessidades. Eu vou confessar algo para vocês aqui nessa noite. No começo, quando o Bento nasceu, eu fiquei com ciúmes dele. Porque ele roubou minha mulher de mim. E foi difícil. Claro que não foi um problemão, mas foi algo que nós tivemos que administrar. Porque no momento em que ele tomou conta da nossa cama, eu fui quase cair no chão. E isso aconteceu por muitos meses. Até que um dia ela olhou para mim e disse assim: o Bento, nosso filho, ele é totalmente dependente de mim. Se eu deixar ele aqui nesse berço e for fazer outras coisas, e se ele sentir fome, ele não vai ir lá onde eu estou pedir para mim comida. Se ele estiver com alguma necessidade, ele não vai conseguir se comunicar. E naquele momento, graças a Deus, caiu a minha ficha e eu pude entender. E pude compreender um pouco mais a respeito dessa ligação de mãe e filho.
E sabe, amados, é um amor que supre e é um amor que alimenta. E eu preciso dizer isso para vocês nessa noite. Eu creio que o Senhor está querendo nos atentar a essas coisas, porque é através disso que nós conhecemos mais e mais a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, poxa, eu ainda não sou mãe. Mas você tem uma mãe, ou já teve uma mãe. E você sabe do cuidado e do zelo, do carinho, da atenção, do preço que ela pagou por você. Agora, você pode também dizer para mim o seguinte, você pode dizer, pastor, você não conhece a minha história. A minha mãe não pagou preço nenhum por mim, ela me abandonou. Eu fui morar com um tio, e esse tio cuidou de mim. Então, Deus derramou e entregou esse homem, esse tio, para cuidar de você. Se você está aqui vivo, respirando, é porque alguém cuidou de você para que você pudesse chegar à sua plena consciência e poder viver. E esse amor, é desse amor que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. É a respeito de um amor que se entrega para ver o outro bem. É a respeito desse amor que o Senhor tem para derramar sobre nós. E veja que esse texto é tão revelador porque ele não se limita ao exemplo em que ele dá. E ele vai além dizendo, ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Então o Senhor sabe o que ele faz? Ele traz um exemplo, mas ele não fica preso nele, ele vai além, ele diz assim, olha, por mais que você não desfrute, por mais que você não tenha desfrutado, por mais que você não conheça a respeito desse amor de mãe, eu posso entregar isso para você, porque eu nunca me esquecerei de você. Amados, o Senhor nunca se esquece e nunca se esquecerá de nós. Por mais que nós não conheçamos, por mais que a gente não tenha um histórico de amor, por mais que a gente não saiba o que é isso, porque essa pode ser também a tua história. Mas nós hoje temos um Deus que cuida e não se esquece de nós. Ele não te desampara, Ele não te deixa para depois, Ele não finge que não está vendo, mas Ele está presente na tua vida hoje. E Ele quer estar cada vez mais. E sabe o que é necessário para que nós conheçamos desse amor de Deus? Nos rendermos a Ele, somente. Se eu e você nos rendermos a este amor de Deus, Ele faz o resto. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te amar. Ele vai te amar. A tal ponto, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A tal ponto de que se você nunca recebeu de tal amor, Ele entrega esse amor em você e Ele faz você reproduzir esse amor para o próximo. Sabe o que Ele diz? Ele diz o seguinte, se você não recebeu desse amor, eu te ensino. Eu te ensino a respeito desse amor. E esse amor que eu tenho para você, ele não vai caber dentro de você. Ele vai se expressar para as pessoas que estão ao seu redor. Ele vai se expressar para um amigo, ele vai se expressar para um cônjuge, ele vai se expressar para um filho, ele vai se expressar para diversas formas, porque Deus é amor. Quando nós compartilhamos de Deus, nós estamos compartilhando amor. Quando nós falamos de Deus para alguém, nós falamos do próprio amor. As pessoas buscam a respeito do amor por aí, através de música, através de poesia, através de arte, através de cultura, através de relacionamentos. Mas esse amor que cabe dentro do nosso coração só tem um nome, e esse nome é Deus. Quando Deus nos preenche, aí sim, nós podemos amar de verdade. Porque há dentro de nós uma fonte que não se seca. Aquele que não tem Deus, dificilmente conseguirá amar na essência do amor.
Porque Deus é amor. Amados, se nós pudéssemos entender o quanto Deus nos ama, se nós pudéssemos entender o quanto Ele se entregou por nós, se nós pudéssemos ter uma partícula de algo físico que nós pudéssemos tocar e algo acontecesse dentro de nós para que essa compreensão, para que esses olhos fossem abertos de forma integral, para que nós pudéssemos então vislumbrar de fato a obra da cruz, vislumbrar de fato esse amor, esse cuidado, esse zelo. Amados, nós nunca mais seríamos pessoas infelizes. Nós nunca mais passaríamos por um momento de tristeza. Porque o seu amor nos tomaria de um jeito que nós nunca mais seríamos dominados pela tristeza desse mundo, pela tristeza das coisas que estão em volta de nós, porque o Senhor é o próprio amor. Ele não é só a expressão do amor, mas Ele é o próprio amor. E Ele nos ensina que nós podemos sim nos espelhar no amor de mãe, mas Ele também nos ensina que se não for o suficiente por causa do nosso histórico, Ele é o próprio amor que se revela a nós e se expressa através de nós. Então nós não precisamos estar somente vinculados ao nosso histórico. Porque talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: poxa vida, eu sou machucado, porque eu não recebi o amor que eu merecia dos meus pais. E eu me preocupo, pastor, porque eu me casei e eu tenho medo de expressar esse amor machucado. E eu quero também te dizer nessa noite, amados, que se Deus está em você, você não precisa viver baseado no teu histórico, porque Ele vai suplantar, Ele vai completar, Ele vai fazer transbordar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E um amor de verdade é um amor que olha para o futuro, é um amor que olha para um propósito, é um amor que vai além. Você se lembra de quando Maria, mãe de Jesus, caminhava com Jesus, e nós temos relatos da história de Jesus, que naquele momento em que eles estavam numa viagem, Jesus ali com 12 anos, eles vão comemorar a Páscoa, e aí depois eles pegam a estrada, estão indo de volta para sua casa. 3 dias depois, olha só, mãe também erra, viu? 3 dias depois, Maria percebe que esqueceu Jesus. 3 dias depois. E aí eles voltam correndo, e encontram Jesus onde? No templo. E Jesus olha para ela com 12 anos de idade e diz assim: ué, onde você mais achava que eu iria estar, se não na casa do meu pai? E aí o texto diz assim: e Maria guardou isso em seu coração. Em algumas outras vezes, Maria observava uma situação de Jesus e guardava isso em seu coração. E aí chegou um dia, Jesus, por volta dos 30 anos, eles em um casamento onde foram convidados, e aí então acaba o vinho. Maria, a mãe, chama todos os empregados e diz assim, Maria olha para Jesus e diz assim: Jesus, acabou o vinho. E ele diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ele ainda até é um pouco áspero com a sua mãe, porque ele já naquele momento estava vislumbrando a sua morte de cruz. Porque desde o dia primeiro ele sabia o seu propósito na terra. E no momento em que ele fala: o que tenho eu contigo, mulher, eu tenho convicção no meu coração de que ele já estava sabendo da sua morte de cruz que estava por vir. E que no momento em que saísse poder de suas mãos, no momento em que os milagres começassem a acontecer, a perseguição também aconteceria. E aí Maria, sabendo encaminhar o seu filho para o lugar onde ele precisava ir, sabendo de um propósito, sabendo de uma direção, porque a mãe ela encaminha, a mãe ela conduz, a mãe ela se dá, mas ela também, ela sabe se dar, mas ela também sabe o momento de encaminhar e levar o seu filho para um nível mais alto e muito mais além do que aquilo que ela poderia fazer. E ela então diz para os empregados:
fazei tudo o que ele disser. E naquele momento, então, começa o ministério de Jesus. Mamães do meu coração, que estão aqui nessa casa hoje, sejam sábias. Usem desse amor para ensinar a palavra de Deus. Usem desse amor para nutrirem, protegerem, cuidarem dos seus filhos. Mas ao mesmo tempo também, saibam que vocês têm que prepará-los para um dia onde ele vai ser lançado para ir muito além de você, para fazer coisas muito mais nobres e mais profundas do que você. Ontem nós estávamos com um casal, e o casal com um filho, já a terceira geração no Senhor, e nós estávamos ali comentando a respeito da felicidade que é de estarmos na terceira geração, já no Senhor, salvos, conhecedores da palavra, da verdade. Que privilégio, que coisa linda. Saiba que você que está aqui, que conhece a verdade, que tem um filho, está tendo o privilégio de colocar esse filho nos caminhos do Senhor, para que o Senhor possa então levá-los a caminhos mais nobres, a lugares mais nobres. Às vezes a minha mãe me liga e eu conto para ela as coisas que estão acontecendo aqui, e nós vibramos juntos. E às vezes ela entra numa mãe a mãe, né? Mãe, é tudo igual, é tudo igual. Ela, ai filho, eu gostaria de ter te feito mais por você, eu gostaria de ter dado mais para você, né? Aquela coisa toda. Eu falo, mãe, eu já estou indo mais longe do que você. E os meus filhos, os teus netos irão mais longe do que eu ainda. Esse é motivo para nós celebrarmos. Isso é motivo para nós entendermos que isso sim é ter uma família bem-sucedida. É porque há uma sucessão que está apontada para o alvo que é Cristo. E nós podemos hoje sim celebrar. Podemos celebrar sim. Porque através desse amor maravilhoso, nós podemos conhecer mais a respeito de Deus. Trate a sua mãe, se ela ainda é viva, com amor. Cuide dela, proteja ela, seja referência, honre ela. Ah, pastor, mas você não conhece a minha mãe, não sabe como ela é. Realmente, não sei, mas mesmo assim, a palavra nos ensina a honrarmos pai e mãe, e nós devemos honrar pai e mãe. A palavra não diz honrai os pais e as mães bons, né? Honrai mãe que é legal e pai que é bacana. Não, a palavra diz honrai pai e mãe, e nós devemos aprender a honrá-los. Isso sim é falar do Evangelho. Isso sim é ser referência, isso sim é ser testemunho. Se nós não cuidarmos da própria casa, 1 Timóteo capítulo 3, como é que vamos cuidar da casa do Senhor? Como é que nós vamos pensar a respeito de servir na casa do Senhor, se não cuidamos nem daqueles que são da nossa casa? Que eu e você possamos ser conhecidos como aqueles que honram os nossos pais. Amém? Que eu e você possamos ser conhecidos como aqueles que cuidamos da nossa mãe, cuidamos do nosso pai, zelamos por eles, deixamos um bom testemunho para eles. Porque é através desse amor que Deus será revelado. Porque Ele é? Deus é amor. E é através desse amor que nós conhecemos Ele e expressamos dEle. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração por essas mães maravilhosas nessa noite. Eu gostaria de convidar você que é mãe a ficar de pé. Nós vamos fazer 2 orações nessa noite. Primeiro, as mães e depois para as nossas mães. Amém? Ok, as mães se levantaram, então agora eu gostaria de pedir para que quem está em volta se levante, coloque as mãos de forma carinhosa, educada, no ombro dessas pessoas que estão aí. Isso. E vamos orar juntos então, em nome de Jesus.
Senhor amado, nós te pedimos por cada mãe que está aqui nessa noite. Essas mães, Senhor, corajosas, valentes, amorosas, que, Senhor, têm derramado do teu amor, desse tipo de amor, dessa característica de amor, Senhor, que nós podemos conhecer, que nós podemos desfrutar, porque o Senhor tem se revelado através dessas histórias, tem se revelado através dessas mulheres, para nós, para a sociedade, para este mundo, Senhor. E, Senhor, através deste amor cuidador, deste amor que se entrega, deste amor, Senhor, que é revelado, Senhor, que o Senhor possa fazer grandes coisas, Deus. Abençoa estas mulheres, Senhor, com um novo bálsamo. Abençoa essas mulheres, Senhor, com uma nova intensidade de revelação do Senhor. Abençoa essas mulheres com sabedoria, com graça, Senhor, para que continuem, Senhor, esse desempenho, continuem, Senhor, este ofício maravilhoso que o Senhor entregou e confiou a cada uma dessas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante essas mulheres como mulheres sábias, mulheres que edificam a casa, mulheres que cuidam dos seus filhos, mulheres que tomam seus filhos nas mãos e os apontam como flecha. Deus, em nome de Jesus, abençoa essas mulheres, Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nesse momento, então, se a tua mãe, ela ainda é viva, eu gostaria de pedir para que você levantasse a sua mão, para nós então orarmos pelas nossas mães. Para nós orarmos pelas nossas mães nesse momento e declararmos bênçãos sobre a vida delas. Amém? Você quer abençoar a tua mãe? Amém. Então eu vou fazer uma oração e você vai repetir ela. Amém? Diga assim: Senhor Deus, nesta noite, eu tomo posse de uma autoridade que o Senhor tem e me foi dada. E eu quero declarar bênçãos sobre a minha mãe. Nesta noite, toque-a com a tua presença. A tua presença seja o maior valor na vida dela. Que ela te conheça com intimidade, que ela tenha sabedoria para tomar as melhores decisões, em santificação. Eu oro pela minha mãe, Senhor, toma por completo. Se ela ainda não é salva, envia os teus anjos ministradores, e que o meu testemunho de filho possa tocá-la. Em nome de Jesus, que eu seja bênção para ela, que eu possa cuidar dela, honrando-a, protegendo-a, livrando ela de sofrimentos, assim como ela fez comigo, quando eu era uma criança. Me ajuda, Senhor, a manter os meus olhos na minha mãe, com carinho, com ternura, com amor, com graça, com mansidão, que o fruto do Espírito em minha vida possa ser aguçado no meu relacionamento para com a minha mãe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amado?